Imagine uma porta blindada diante de você. Você bate com todas as lágrimas, repetindo as mesmas palavras, e a porta não cede. Agora, e se eu te dissesse que essa porta não se abre por piedade, mas por sintonia? E se o que falta não for mais súplica, mas um código, uma chamada que ativa aquilo que já vive dentro de você? Esta é a premissa que trouxe até aqui. Há modos de orar que relembram, mais do que implorar, operam. A maioria aprendeu a orar como quem pede esmola no portão. Ajoelha, suplica, espera. Há tempo e lugar para isso. Mas quando a urgência pede correção, quando a memória da sua soberania está obscurecida por camadas de condicionamento, a súplica sozinha pode não tocar o núcleo. O que proponho é uma alternativa operacional. Uma técnica de estado interior para ver no escuro da consciência e reconectar-se com a centelha que chamo, neste discurso, de mônada. Antes de avançar, deixo claro. A menção a práticas monásticas tibetanas é uma analogia estilística e não estabelece equivalência histórica direta, indefinido quanto à origem. Essa é uma adaptação que conversa com tradições contemplativas, sem pretensão de substituir fé, terapia ou cuidados médicos. Se esta mensagem está atingindo algo dentro de você, escreva agora, nos comentários, uma palavra curta que sintetize sua intenção. Por exemplo, eu ativo. Volte quando terminar. Esta ação simples vai fixar o seu propósito. Você precisa entender o problema. Não é apenas que você está sem resposta, é que a sua própria voz interior foi abafada. Entre você e a lembrança da sua origem existem camadas, estruturas que, em linguagem mística, eu chamo de arcontes ou demiurgo. Em termos cristãos, pense na amnésia que tomou Adão e Eva. Em termos gnósticos, pense nas formas que moldam percepção e mantêm as pessoas na condição de súplices. Não estou aqui para declarar uma ortodoxia gnóstica. Estou apenas usando uma cartografia simbólica para descrever bloqueios que todo buscador conhece, narrativas limitantes, compulsões, medo, ruído mental, hábitos que repetem servidão. Considere a cena de Lázaro. Jesus chega, ordena e a vida responde. Não afirmo que esse episódio é um manual técnico com passos a serem copiados mecanicamente, mas posso usar a passagem para iluminar uma ideia. Houve alguém que não começou por clamar por misericórdia. Houve uma chamada que veio de uma autoridade reconhecida, e a mudança ocorreu. Tome isso como metáfora funcional. Reconhecimento da origem, afirmação de autoridade e emissão de comando. Essas três chaves são o núcleo prático que quero transmitir. Reconhecimento, autoridade, comando. Entenda-as como chaves simbólicas que você pode aplicar à sua experiência interna. Primeira chave. Reconhecimento. Você precisa sentir, no corpo, que há uma centelha intacta em você. Não uma ideia abstrata, mas uma sensação localizada. Se chama mônada, aqui, a fonte primordial, a centelha divina que é seu eixo. Reconhecer é interromper o enredo da falta e se voltar para o ponto que nunca foi separado. É simples, mas exige coragem. Aceitar que a própria autoridade existe e está acessível. Não é orgulho, é lembrança. Segunda chave. Autoridade. Depois do reconhecimento vem a postura interna. Autoridade não é arrogância. É ausência de dúvida sobre a legitimidade do seu pedido. É um silêncio firme no peito. Uma certeza que não precisa se explicar. Quando se posiciona dessa forma, não implora. Ele emite uma frequência que reorganiza as condições internas. Aqueles que vivem em estado de súplica constante perdem a sensação de soberania. Este passo é para reerguê-la. Terceira chave. Comando. Aqui a linguagem deixa de ser mera petição e se torna decreto. Uma ordem interna que alinha desejo e realidade como se já fossem correspondentes. O comando é curto, sentido e liberado, a partir do núcleo reconhecido. Não é manipulação externa, é reintegração de uma intenção que já existe na sua essência.
Novamente, não prometo efeitos espetaculares imediatos para todos. Cada história é única e o campo psíquico responde de maneiras diversas. Mas há um protocolo que, quando seguido com seriedade, muda a qualidade do estado interior. Agora, a técnica em 5 passos, praticável e respirável, que sintetiza essas chaves. Lembre-se, esta prática é uma técnica de estado interior. Não substitui tratamento médico, cuidado psicológico ou responsabilidade legal. A prática pode provocar movimentações emocionais. Proceda com responsabilidade. Passo 1. Desconectar. Você não vai brigar com o ruído. Não tente silenciar pensamentos com força. Apenas mude o foco. Imagine que a sua atenção é uma lanterna que você recolhe da parede. Desligue a busca por justificativas. Envolva-se com a sensação do aqui e agora. Veja os pensamentos como ondas na superfície. Observe-os sem se afundar neles. Diga internamente: agora não me prendo ao ruído. Isso não é rejeição brutal. É redirecionamento. Passo 2. Deslocar. Visualize um elevador na sua coluna vertebral, que desce do topo do crânio em direção ao centro do peito. Não é imaginação fantasiosa, mas uma metáfora sensorial. Sinta a coluna como um eixo e permita que sua consciência viaje para o coração, para o ponto entre o externo e o peito, ligeiramente abaixo do osso do peito. Respire com intenção. Inspire reunindo a atenção para esse ponto. Expire soltando dispersões. Conforme desce o elevador, você percebe uma densidade mais calma. Se surgir ansiedade, observe-a como ruído que fica na periferia. Passo 3. Ressonância. Ao chegar nesse espaço do peito, estabeleça uma frequência estável. Imagine uma luz dourada, ou uma vibração silenciosa, como um tom que ressoa sem som. Permaneça ali alguns instantes, cultivando sensação de presença. Não busque emoção. Busque estabilidade. É como encontrar uma sala de trono dentro de si. Um espaço neutro, real e sereno. Se alguma dúvida quiser invadir, trate-a como um visitante. Observe e deixe passar. Ressonância significa alinhar batida interna com a lembrança da mônada. Passo 4. Emitir o protocolo. Relatório e comando. A prática requer uma fala curta, factual e sentida. Primeiro, relate seu estado de presença. Mônada, estou aqui. Reconheço minha centelha. Em seguida, diga o comando com autoridade. Formule uma frase curta que expresse a correção desejada como se já fosse lei. Pode ser: reintegro a minha memória. Está feito. Ou: que o bloqueio X se dissolva e a clareza retorne. Seja específico, mas mantenha a frase concisa e sem dramatização. Você não precisa explicar o porquê. Você atua como quem devolve a ordem a si mesmo. Passo 5. Soltar. Depois de emitir o comando, libere. Não vigie. Não repita obsessivamente. A ação agora é confiar no processo. Soltar é parte da técnica e exige disciplina. Se você voltar a checar a cada 5 minutos, estará operando a partir da dúvida e recriando o padrão de súplica. Portanto, solte e retome suas atividades. Acompanhe, mas sem interferência compulsiva. Durante a execução, espere interferências. É normal que uma onda de dúvidas ou uma descarga emocional surja logo em seguida. Essas reações não significam falha. Frequentemente indicam que o campo está sendo reordenado. Chame isso de onda de prova e trate-a com neutralidade. Observe sem engajar. Se sentir tremores fortes, náuseas ou sintomatologia física intensa, interrompa e procure apoio qualificado. A prática espiritual responsável nunca é desculpa para negligenciar sua saúde integral. Também há mecanismos que podem bloquear sistematicamente a técnica: ruído mental crônico, crenças identitárias, vínculos afetivos que reforçam o papel de vítima e, em linguagem mística, as figuras dos arcontes, forças condicionantes que mantêm o sujeito desconectado. Em termos práticos,
padrões que se repetem e pessoas ou ambientes que reforçam sua amnésia. Identificá-los é parte do trabalho. Não se trata de demonizar outros, mas de reconhecer influências energéticas e narrativas que obscurecem a sua centelha. Ao longo do processo, observe 3 sinais de validação. Indicadores de que a chamada está sendo processada, sem que eu precise prometer resultados milagrosos. 1. Colapso. Não confundir com ruína. Aqui, colapso significa limpeza. Velhas estruturas dentro de você que já não servem começam a se desfazer, às vezes de forma desconfortável. Pode haver um período de caos emocional ou de reorganização prática na vida. Tome isso como um sinal de movimento e haja com responsabilidade. 2. Eco. Pequenas sincronicidades começam a ocorrer. Tendências que se alinham. Pessoas aparecem com as palavras certas. Portas se apresentam. O eco é a confirmação sutil do campo respondendo à sua chamada. Não cole na sincronicidade como prova absoluta. Receba-a e continue. 3. Neutralidade. Em vez de excitação ou desespero, surge uma calma desapegada. Você passa a sentir menos necessidade de controlar outcomes imediatos. Essa neutralidade é um sinal de maturidade espiritual. Você não empurra a vida para provar nada, apenas vive desde seu eixo. Permita que eu seja prático sobre riscos. Há um preço a pagar por sair da condição de súplica, resistência externa. Sistemas, familiares, profissionais, institucionais, podem reagir quando alguém deixa de obedecer passivamente. Isso não é uma conspiração mágica, mas consequência natural. Autonomia gera desconforto em quem se beneficia da sua amnésia. Prepare-se para ruído nas relações, para testes. Da mesma forma, estejam cientes das possíveis instabilidades internas. Crises emocionais acontecem. Por isso, recomendo praticar em tempos de relativa estabilidade, não como tentativa de apagar emergências. Se você estiver em crise médica ou psicológica, priorize o cuidado apropriado. Uma palavra sobre terminologia e fronteiras doutrinárias. Eu uso termos como mônada, arcontes, demiurgo, ílicos e pneumáticos como mapas simbólicos. Eles ajudam a nomear experiências internas, não são dogmas. O uso destes termos não pretende converter uma audiência cristã ortodoxa à gnose, nem pretende promotar equivalência absoluta entre cristianismo e outras tradições contemplativas. Quando falo de monges tibetanos no título, repito, é uma referência estilística e adaptativa, indefinido quanto à origem histórica. A intenção é mostrar que tradições contemplativas de diferentes regiões desenvolveram práticas para iluminar a consciência no escuro. Técnicas análogas podem ser encontradas sob outras linguagens espirituais. Agora, permita que eu conduza você por uma prática guiada, breve e objetiva. Sente-se com os pés no chão, coluna ereta, olhos fechados apenas se isso for confortável. Se estiver dirigindo ou em situação de risco, não faça este exercício agora. Feche os olhos. Respire profundamente 2 vezes, sentindo o corpo. Não force nada. Apenas traga atenção ao ar entrando e saindo. Imagine a porta blindada novamente. Não lute com ela. Reconheça sua presença. Diga internamente: agora eu me desconecto do ruído. Observe pensamentos surgirem. Nomeie-os mentalmente e deixe-os ir. Imagine sua atenção recolhendo-se como uma lanterna que se recolhe para um feixe mais estreito. Sinta o elevador na coluna. Permita que sua consciência desça do topo da cabeça para o ponto no centro do peito. Cada inspiração traz o elevador um degrau mais abaixo. Cada expiração dissolve uma camada de tensão. Se sentir resistência, respire e mantenha o movimento. Quando alcançar o centro do peito, acolha a sensação de ressonância. Imagine uma luz dourada, uma vibração calma. Fique ali alguns instantes. Não busque imagens grandiosas. Acolha a presença como você acolheria um amigo confiável. Agora, em voz baixa ou mentalmente, faça o relatório.
Mônada, estou aqui. Reconheço minha centelha. Permita que isso atue como teste de presença. Em seguida, em uma frase curta e sentida, emita o comando que corresponde à sua intenção. Por exemplo, reintegro minha clareza. Está feito. Sinta cada palavra reverberar no peito. Não dramatize. Fale com autoridade serena. Depois de emitir o comando, solte. Imagine o elevador subindo devagar, devolvendo a atenção ao cotidiano, mas mantendo uma leve sede de presença. Não verifique compulsivamente. Permita o processo. Retome sua atividade com neutralidade. Pode ser que uma onda de dúvida venha logo após. Pensamentos que questionem tudo. Observe. Não responda. Deixe passar. Se surgir confusão intensa, retorne à respiração e, se necessário, procure auxílio. Pratique essa sequência de forma moderada, uma vez por dia durante uma semana para começar. Não torne o ritual uma compulsão. A repetição com ansiedade é sinal de dependência do método. O objetivo é restaurar um estado, não criar uma nova rotina de ansiedade. Algumas perguntas práticas que surgem. Quanto tempo até ver efeito? Não há resposta universal. Às vezes, mudanças sutis acontecem em horas. Outras vezes, o processo é longo. A técnica opera sobre a qualidade do campo interior. Resultados externos dependem de múltiplos fatores. Ao praticar, observe os sinais: colapso, eco, neutralidade. E haja com prudência. Outra pergunta. Posso usar esta técnica para ajudar outros? Sim, desde que você esteja fundamentado e que o outro consinta. Em tradições contemplativas, operações de intercessão requerem presença e responsabilidade. Não tente impor mudanças na vida de outrem sem autorização e sem reconhecer limites éticos. Se sentir resistência social, lembre-se de que autonomia provoca reação. Proteja seu processo, mantenha limites saudáveis e preserve sua responsabilidade prática. Trabalho, família e compromissos não podem ser negligenciados em nome de experimentos espirituais. Agora, uma oração breve direcionada à mônada, não para prometer milagres, mas para afirmar sua posição e pedir suporte para caminhar com responsabilidade. Fale comigo ou fale para si. A forma importa menos que a intenção. Em segunda pessoa reverente, diga: Mônada, fonte que habita meu centro, reconheço tua presença. Reivindico a memória da minha origem. Conceda-me autoridade serena para agir com clareza. Que o que for desalinhado se reorganize segundo tua lei interior. Dou-te permissão para operar em mim e me comprometo a agir com responsabilidade e compaixão. Assim seja. Não repita compulsivamente. Essa oração é um marco, não um feitiço para forçar resultados. Após a oração, trabalhe, cuide de si e observe. Pratique com disciplina e humildade. Permita-me oferecer alguns exemplos práticos de como os sinais podem se manifestar, para que você não interprete tudo como confirmação ilusória. Colapso pode parecer perda temporária de direção. Você troca de emprego, rompe um padrão de relacionamento que o mantinha em identidade de vítima. Essas mudanças são caras, podem abrir vulnerabilidades. Por isso, planeje e não jogue tudo fora impulsivamente. Eco pode ser uma conversa que aparece, um livro que cai em suas mãos, uma oportunidade que se alinha, pequenos sinais que confirmam o movimento. Neutralidade é quando você deixa de reagir desesperadamente ao noticiário ou a opiniões alheias. É uma paz prática que se traduz em ações mais racionais. Se estiver inseguro quanto a conceitos gnósticos, lembre-se. Eles são ferramentas semânticas para mapear experiência. Você pode usar palavras diferentes: centelha, espírito, presença, luz interior. O que importa é o contato vivencial, não o rótulo. Por fim, um aviso urgente. Não use a técnica como desculpa para negligenciar saúde física, compromissos legais, responsabilidades familiares ou tratamento psicológico. Se emoções intensas se manifestarem, procure apoio profissional.
práticas espirituais profundas têm efeito colateral legítimo: somatizações, sonhos vívidos, retraimento social. Isso é parte do processo para alguns. Para outros, é sinal de que é preciso desacelerar. Para encerrar, você não é vítima de uma porta que se recusa a abrir. Existe uma prática disponível para lembrar a sua origem, para reposicionar sua autoridade interior e emitir um comando que reordene sua experiência. A técnica que compartilhei aqui nasceu da confluência de mapas simbólicos, cristãos, gnósticos e contemplativos, e foi formatada como uma prática operacional. Desconectar, deslocar, ressonar, comandar, soltar. Use-a com responsabilidade, sem expectativas absolutas, pronto para lidar com resistência interna e externa. Se você sentiu algo concreto ao longo desta mensagem, se uma centelha se acendeu, pratique com coragem e disciplina. Se quiser continuar essa jornada, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que aprofundam essa cartografia interior. Volte a esta prática com respeito e discernimento e compartilhe nos comentários a palavra que você escolheu. Eu ativo, para marcar seu compromisso. Que a sua lembrança se fortaleça, que a luz que permanece em seu centro se torne mais visível e que você ande com uma autoridade serena no mundo. Amém.